de geografia. Vamos lá? Então, turminha, hoje nós vamos começar lá na página 168. Usar sim, esgotar não. Você já estudou algumas atividades que são realizadas pelos seres humanos para aproveitar os recursos que a natureza oferece. Se esses recursos não forem utilizados, usados de maneira consciente, eles podem se esgotar, trazendo muitos prejuízos e dificuldades para a vida das pessoas. Por isso, é necessário estar atento ao uso que fazemos da natureza e à forma com que realizamos algumas atividades, como as que foram estudadas. Então, nós temos essas duas imagens aqui, ó. A água no cultivo é fundamental para o crescimento das plantações, mas é preciso perceber se ela não está sendo usada de forma desnecessária, Então, nós temos dois exemplos aqui, Atualmente, existem diversas formas de irrigar as plantações. Se esse processo não for acompanhado, pode haver desperdício de água que prejudica o meio ambiente. O uso exagerado do solo de algumas substâncias, como os pesticidas, também pode contribuir para esgotar esse recurso, tornando-o inadequado para o plantio. Olha só essa imagem, gente. Algumas ações humanas, como o uso do solo, podem deixá-lo desgastado e impróprio. Então, quando se joga pesticidas ou não se cuida da maneira correta do solo, o solo ele fica o quê, gente? Ele fica pobre em minerais e não dá para plantar, não é mesmo? Para criar alguns animais, geralmente, são necessários grandes territórios nos quais eles se alimentem e se desloquem. Isso também pode destruir a vegetação original e empobrecer o solo, comprometendo o uso para o cultivo. Por essa razão, é preciso realizar essa atividade com muita responsabilidade. Olha lá, ó. Criação dos animais, Tem que ter características próprias para esses animais. Ah, tia Marielle, mas é só sobre o solo que a gente vai ver? Não. Olha aqui, ó. Aquilo que extraímos da natureza também pode se esgotar, se não for usado de forma consciente. Esse é o caso do que acontece quando ocorre a pesca proibida de animais, como os peixes, camarões e lagostas. Em algumas épocas do ano, prejudica sua reprodução ou crescimento. Ações como essas podem fazer com que esses animais estejam ameaçados e que existam em menor quantidade para o consumo humano, Então, olha lá, ó, a pesca proibida de animais prejudica a natureza e os seres humanos. Para evitar, existe um órgão, localizado, que fiscaliza, que trabalham aprendendo esse tipo de pesca, é o IBAMA, que ele que controla, tudo isso aí, para não ter pesca ilegal. Para ir além, simples atitudes sustentáveis para adicionar no seu dia a dia. O poder de mudar o mundo está em nossas mãos. Até as mais simples atitudes que adotamos podem fazer toda a diferença na missão de tornar o mundo um lugar melhor. Muito se tem falado sobre sustentabilidade nos últimos tempos. Esse termo é usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades dos seres humanos sem comprometer o futuro das próximas gerações. Por muito tempo, pensava-se que os recursos naturais eram infinitos, jamais se esgotariam. Porém, hoje a realidade é outra. Sabe-se que para garantir o futuro das próximas gerações, é necessário preservar o meio ambiente por meio de atitudes sustentáveis. Muitas vezes não nos damos conta dos impactos ambientais de nossos hábitos cotidianos, mas deveríamos. A preservação da natureza depende de cada um de nós. Conheça abaixo algumas pequenas atitudes que podem fazer toda a diferença para a preservação dos recursos naturais. Apague as luzes. A água é utilizada na produção de energia, por isso também é importante economizá-la, não deixando as luzes acesas durante o dia ou quando não houver pessoas no local.
O desperdício de energia elétrica no Brasil é imenso e boa parte desse desperdício vem de uso comercial. Então, a gente tem que ter muita consciência, né? Apagar as luzes, tudo certinho. Recicle. Existem formas bem fáceis de reciclar. O lixo orgânico e diversas instituições que reciclam materiais como alumínio, plástico, papel e etc. Assim, procura sempre separar seu lixo e abuse da coleta seletiva da sua cidade, né? Então, a gente sabe aí, ó, do lixo, né? Que a gente deve jogar no lixo e separá-lo. Use pilhas e baterias recarregáveis. Todo ano, inúmeras pilhas e baterias são produzidas e vendidas no mundo, mas a maioria delas ainda não é recarregável. Uma pilha-bateria recarregável chega a durar o mesmo que 1000 pilhas descartáveis. Isso significa menos recursos utilizados na produção, muito menos resíduo descartado, né, de forma inadequada, além da economia para o consumidor. Tome banho de chuveiro. Isso mesmo, tomar banho de banheira não é nada sustentável. Um banho de banheira chega a gastar 4 vezes mais energia e água do que o banho convencional de chuveiro. Além disso, procure diminuir o tempo de chuveiro, né, ligado, pois ele consome muita energia. Evite talheres e copos descartáveis. Muita água é usada na produção desse tipo de produto, e a maioria deles não será reciclada devido ao seu baixo preço. Além disso, esses produtos demoram muito para se decompor na natureza. Plante árvores, isso mesmo. Plantar árvores contribui para a purificação do ar, conservação da água e a preservação do solo. Além disso, as árvores deixam os ambientes mais frescos e mais bonitos. Então, a tia Mariana leu aqui para vocês algumas ações que a gente pode fazer, né, para mudar o nosso dia a dia e evitar alguns desperdícios. Fique ligado. Eu fecho a torneira para economizar água, de Jean René Gumbert e Joelle Dreidemi. Realizando pequenas ações, você pode contribuir para que alguns recursos da natureza não se esgotem. No livro sugerido, você vai entender melhor algumas dessas ações relacionadas à economia de água. Não perca tempo! Agora é com você. Leia o texto abaixo e em seguida responda as perguntas. Tobias trabalha cultivando uma grande plantação de alface. Ele nunca se preocupou com a quantidade de água usada para regar as plantas e algumas vezes chegava a desperdiçá-la. Também era comum que ele fizesse uso de muito pesticidas para afastar possíveis pragas da plantação. No mês passado, algo terrível aconteceu. A água de toda a região se esgotou e apenas caminhões-pipa trazem água para que as pessoas bebam, tomem banho e cozinhem. Com tudo isso, o solo também está desgastado. E Tobias teme que seja o fim da sua plantação. Número 1. Quais problemas Tobias está enfrentando, gente? A gente viu aí, ó, que o que está faltando na região dele? A água, né? E também o quê? O solo está desgastado, né? Devido a eles não terem cuidado. Letra B. O uso que Tobias fez da água anteriormente está correto, gente? Sim ou não? Por quê? Ele estava usando de maneira ideal a água? Estava cuidando? Não estava desperdiçando? Acho que não, né? Ele estava usando de maneira errada. Por quê? Então, agora você vai falar aí o porquê que ele estava usando de maneira errada, ok? Letra C. Que ações pode ser realizada pelas pessoas para evitar o desperdício de água em atividades de cultivo? Reduzir a quantidade de água nos dias ventilados? Usar mangueira para regar toda a plantação? Acompanhar o consumo de água e usar apenas o necessário? Isso mesmo, né, gente? A terceira opção.
acompanhar o consumo de água e usar apenas o necessário, evitando assim o desperdício. Número 2. A pesca predatória acontece sempre que os pescadores, desrespeitam o período em que os peixes e outros animais se reproduzem e põem ovos. Sobre essa prática, responda as perguntas. Quadradinho. Que prejuízos a pesca predatória pode trazer para o meio ambiente, gente? O que ele pode trazer para o meio ambiente? A gente sabe que os animais precisam o quê? Se reproduzir, não é mesmo? Colocar seus ovos. E aí teremos mais peixinhos, mais animais no meio ambiente. E para a vida das pessoas? Por que isso é importante? Porque nunca vai parar de existir, né, gente? Porque assim não vai ter peixes, camarões ou outras coisas em extinção. E aí as pessoas sempre vão poder usufruir, não é mesmo? Sem contar também que o IBAMA, ele tá o quê? Sempre de olho nessas pessoas que pescam em períodos que não podem, não é mesmo? Divertido, hein? Quanta coisa aprendemos. Mas se tiver ficado qualquer dúvida, ó, não pense duas vezes. Ligue para a Tia Marielle ou para a Tia Chico. Tchau, tchau!